Boa noite, queridos. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui bem rápida para não ficar pesado o documento de vocês, tá? Bem, então, tentando comentar esse capítulo primeiro aí do Matoso Câmara, né? Primeira coisa que o Matoso vai falar é o que nós comentamos na aula passada, né? O interesse pelos estudos envolvendo a linguagem não é alguma coisa recente e vem desde lá do passado, desde a antiguidade, né? Bem, Matoso fala logo em seguida depois sobre o surgimento da escrita e como que isso vai impulsionar o interesse pela linguagem, né? Bem, depois ele vai abordar o quê? Ele vai falar como as sociedades são organizadas em classes. Isso também vai interferir no modo como os sujeitos, pesquisadores, os filósofos vão pensar a questão da linguagem. Então, toda língua possui variações. Não é um caso da língua no Brasil, não é para falar, porque às vezes as pessoas acham assim, o Brasil, as pessoas falam mal, estão destruindo idioma, e como se em outro país fosse uma situação ideal. Não. Todas as línguas possuem variações e elas são relacionadas à classe social, ao nível de escolaridade, ao gênero, né? Se a gente é mulher, fala de uma forma, de homem, fala de outra, a região, etc. Né? Bem, em função dessa divisão de classe social, os pesquisadores, então, lá do passado, vão preconizar que a língua melhor, a correta, é a que eles falam, que são da elite, são os intelectuais, os filósofos. E aí começa o estudo do certo e do errado. Esse estudo do certo e do errado vai orientar as gramáticas. A gramática lá na Grécia Antiga é considerada a arte de ler, aliás, de falar e escrever como os clássicos, como os grandes escritores, os grandes oradores. Então, a escrita passa a ser parâmetro, né, para dizer o que é certo e o que é errado. E parâmetro considerando uma literatura já que na época era clássica, que se distanciava da linguagem falada pelas pessoas. Essa discussão do certo e do errado é a que vai predominar na abordagem gramatical tradicional. Então, assim, na escola, de uma maneira tradicional, se ignoram outras variedades, se concentra só na gramática normativa, que é essa que é a gramática considerada a correta. Qual que é a questão? Por que isso não tem valor do ponto de vista científico? Porque, primeiro, que exclui a fala, os usos orais, e se centra nos modelos da escrita. Se vocês pegarem gramáticas tradicionais, assim, boas gramáticas tradicionais, vocês vão ver que os exemplos são todos da literatura, nenhum da oralidade. Então, assim, ela é enviesada e ela vai se privilegiar alguns autores, não vai pegar coisa de Facebook, não vai pegar a linguagem que a gente usa no cotidiano, ela se centra só na variedade clássica, né? Então, e quase sempre autores anteriores aos anos 50, isso ainda aparece nas gramáticas tradicionais, né? Em relação a essa hierarquização também da classe social, a gente vai ter que tem prestígio social as pessoas que falam como a elite, né? Então, não significa que a fala da elite seja melhor, ela é simplesmente a fala da elite. Depois a gente vai aprimorar essa questão. Bem, por causa disso, Matoso Câmara vai falar que isso não é científico, tá? Bem, o que mais que eu colocar aqui? Ele vai falar que aparece a crença de que alguém não possui gramática. Todos nós possuímos gramática. Nós herdamos no convívio familiar a gramática da nossa língua materna, que nem sempre vai ter correspondência com a gramática que é ensinada na escola, porque a escola vai privilegiar essa gramática fossilizada, de uma literatura que às vezes está lá no século XIX, ou início do século XX. Então, e aí vai dizer que os usos cotidianos, os usos atuais são considerados equivocados, ou que não tem gramática. Nós não falamos se nós não tivermos a gramática. Vocês têm aula de inglês e vocês devem estar sentindo, para quem nunca estudou inglês, como que é diferente a gramática de uma língua e da outra. Se a gente não domina o elementar da gramática, a gente não consegue produzir enunciado. Se nós falamos é que nós dominamos a gramática. Não é a gramática da norma culta, da norma padrão, né? Bem, há um autor chamado John Lyons, ele é um linguista, e ele vai falar que os clássicos, ele vai chamar de erro clássico. Por que clássico? Porque é dessa antiguidade clássica, greco-latina.
Os gregos e os romanos vão começar a escrever os seus estudos gramaticais lá há 2.500 anos. Então, assim, anteriores a Cristo começam os primeiros estudos gramaticais, estudos da retórica. Por isso que aí o John Lyons vai utilizar a expressão erro clássico. Por que ele vai chamar de erro clássico? Qual foi o grande equívoco? Primeiro, se concentra na escrita e deixa de lado a fala. E segundo, deixa de lado as outras variedades que não a falada por essa elite intelectual, né? Bem, essa abordagem ainda tem resquícios na escola e é importante que vocês, que vão ser professores, compreendam, primeiro, que é necessário que todas as classes sociais dominem a norma padrão. Isso é a função da escola, né, em todos os países, mas não significa desqualificar, desautorizar, né, ou autorizar o preconceito em relação às variedades não padrão, tá? Tem uma crônica bacana de um autor tocantinense que se chama Fidêncio Bogo. A crônica se chama Nós Mudemo. Vou tentar localizar para vocês. Bem, os outros estudos que também carecem de rigor vão ser os estudos das línguas estrangeiras, em função dos interesses comerciais, de contato e tal. Eles não foram bem sistematizados, né? E também havia uma espécie de preconceito em relação à fala dos outros povos. Os gregos vão criar a palavra bárbaro justamente porque para eles bárbaro significa balbucio, um barulhinho. Então eles acham que as outras pessoas não tinham língua, faziam um barulho, né? Bem, depois a gente tem os estudos históricos. Estou seguindo meu roteiro aqui que eu fiz hoje à tarde. Bem, os estudos históricos. Os estudos históricos, então, eles vão considerar, primeiro, que a língua muda. É inevitável. Se vocês pegam um texto do Caminha, pegam um texto do Machado de Assis, pegam um texto qualquer lá do início do século XX, vocês vão observar que nós não escrevemos mais da mesma forma, né? Não temos a sintaxe, né? A estrutura da frase, o vocabulário, tudo é diferente. Se a gente vai voltando lá no passado, a gente vai ver que a língua mudou muito, né? Então, há estudos históricos, então, relacionados a essa variação linguística. Esses estudos históricos, no século XVIII e século XIX, eles vão ser sofisticados, eles vão desenvolver, né, assim, estudos extremamente complexos, e aí eles vão ser considerados científicos, né? Principalmente aqueles que vão ser feitos pelos neogramáticos. Isso não aparece no texto do Matoso Câmara, vocês vão ver depois. Os neogramáticos, eles conseguem formular com base séria de comparação das línguas variando ao tempo a partir de uma metodologia coerente, né? Aceita cientificamente. Os estudos filológicos são aqueles que se centram na literatura, principalmente na literatura, nos textos que eram considerados importantes. A preocupação não é com a linguagem, é com a literatura, é com os textos. Então, aparece lá nos Vedas, como a gente falou nos trabalhos dos hindus, e vai aparecer, vai predominar também ao longo da idade antiga, Idade Média, até a Idade Moderna, essa abordagem filológica. A filologia ainda é uma abordagem que continua, né? Ela não é linguística, ela é um outro modo de observar a questão da linguagem a partir dessa preocupação com o sentido dos textos. Então, ela se centra só na literatura, na boa literatura, não é a literatura assim, feita por qualquer um, assim, não, né? Dos clássicos, né? Daquilo que a sociedade precisa, que quer valorizar. Por quê? Porque já que a língua muda, eles precisavam de estudar os sentidos que as palavras tinham no momento que elas foram produzidas, o contexto de produção dessas obras, para que elas fossem, então, assimiladas pelas gerações posteriores, né? A gente tem estudo lógico, que é aquele feito pelos filósofos, Platão, Aristóteles e outros que vão se seguir a eles, e que vão... e qual é a preocupação deles? Não é com a língua, é com a filosofia, com o pensamento. Mas algumas questões que eles colocam são pertinentes e elas vão predominar na Idade Média, na Idade Moderna e vão chegar até hoje orientando alguns estudos também. A gente vai ver isso também posteriormente. E aí o Matoso chama isso de paralinguístico, né? Bem, a gente tem estudo biológico considerando que
para a gente anunciar qualquer coisa, a gente precisa do aparelho fonador, precisa dos dentes, da língua, a respiração. Então, vão estudar esse aspecto fisiológico da fonação. Dependendo da abordagem que a gente tenha hoje na linguística, dos estudos dos foneticistas, por exemplo, eles parecem mais gente da área da saúde, da área das ciências médicas, do que propriamente linguista. Então, há gente que vai mais para esse lado assim, né? Bem, a outra coisa, o estudo descritivo. O estudo descritivo é quando você descreve como é que é uma sintaxe, como é que é a gramática, como é que é a fonética, como é que é a morfologia de uma determinada língua, sem juízo de valor, sem ficar falando que é certo, que é errado. Isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente tem os linguistas, sociolinguistas, que vão pesquisar as línguas indígenas. Eles vão lá observar como é que as comunidades falam, né? E descreve como é que é essa gramática, que é diferente da nossa, né? Ou então a gente vai pegar uma variedade linguística e vai descrever como é que funciona essa gramática, né? Por exemplo, a gente pode pensar que no português brasileiro há muitas pessoas que não fazem a concordância do sujeito com o artigo, aliás, do artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Do jeito que está na norma padrão. Então, se eu vou descrever essa variedade linguística, eu vou dizer como é que as pessoas estão falando. Então, a pessoa fala as pessoas, os meninos saiu, né? Então, a pessoa coloca o plural lá no artigo e deixa o substantivo no singular, o verbo na terceira pessoa de singular, etc. Aí, eu não vou fazer juízo de valor, eu só vou descrever aquilo que eu observo pelos dados. Em função, então, dessa organização, acho que eu já falei de todos eles, que o Matoso vai falar. O que vai definir que alguma coisa seja pré-linguístico, paralinguístico ou seja linguístico? Primeiro, vai ser considerado linguístico e vai servir para a ciência aquilo que tem rigor metodológico, né? Que não é uma hipótese absurda, sem comprovação, só tirada de trás da orelha. Falar que a língua surgiu no Jardim do Éden e as pessoas falavam X. Como é que eu vou provar? Se eu não posso provar, então aquilo não interessa, né? Então, a ciência ela tem que ter dados. Eu posso falar sobre aquilo, a respeito do que eu tenho dados. Se eu não tenho dados, eu não digo. E então, não cabe lugar de preconceito, não cabe na hipótese que não se comprova. Então, isso só vai acontecer com os estudos históricos, principalmente os que se desenvolvem no século XIX, pelos neogramáticos e pelos estudos da descrição, né, que vão tentar descrever uma língua. Os outros, o objeto central não era propriamente a língua, ou não era a língua na sua complexidade, né, porque se centravam só na escrita, só na literatura, só numa determinada variedade padrão. Enfim, é disso que o Matoso está falando. E é disso também que vai falar o Saussure, com uma outra divisão, uma outra categorização na introdução do curso de Linguística Geral, que vocês já podem ler também. A linguagem lá é um pouco mais difícil, tal, mas a gente vai conversando para vocês entenderem.